Fala galera, pode chamar na área e hoje eu trouxe o doutor. Eita, o homem que é importante, ó. Foi vendedor de panela, foi massagista não, é policial, foi... E agora o homem é advogado, é podcaster, macho, caba, é tudo, viu? Hoje eu trouxe aqui meu amigo doutor Oswaldo Cardoso. Seja bem-vindo ao Pode Chamar, meu amigo Façanha, autoridade máxima do marketing, da publicidade. Como é que você tá mesmo? Tô bem, cara. Que bom que você veio, né? Quanto tempo eu lhe chamei, você tá aqui, né, cara? Rapaz, obrigado aí. A gente só se encontrou aí no final do ano, na correria, mas obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme. Naquele episódio caótico que a gente gravou. Ali tava todo mundo doido ali, né? Não, final de ano, fim de ano, normal. Fim de ano, normal. Todo mundo liso, todo mundo liso, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Agora vamos só os reclamos do Plim Plim aqui agora, tá? Pra esse podcast acontecer, a gente tem dois parceiros aqui. Quem são eles? Estúdio 24 Frames. Falei certo? 24 Frames. Meu inglês é péssimo. 24 Frames. Aqui, ó. Podcast, gravação de conteúdo de qualidade. O homem também faz externo. Ele não tá querendo fazer não, mas ele faz ainda, se você chamar. Ele vai cobrir o seu evento. E o homem se garante, viu? Desenrolado. Não, doutor Oswaldo? É verdade. O homem é desenrolado. Então, ó, chama aí, ó. Tá QR Codezinho aqui, ó, do lado direito aqui, ó. QR Codezinho, então vai, ó. Segue 24 Frames e chama como é fera. O outro é agência de marketing digital, chama o Façanha. Enfim, sou eu, né? Mas enfim, né? Se eu não, né? Tem que bancar alguma coisa, né? Então vamos, né, amigos? Vamos valorizar o passe. Então vamos lá. Chama o Façanha, quer posicionar o seu negócio, ajeitar a sua marca, trazer o seu negócio do offline para online, chama o Façanha que ele resolve, beleza? Só lembrando que hoje uma empresa, ou ela é .com ou ela é ponto fora. Então marketing não é caro, o cara não tem cliente. Chama o Façanha. Bora! Vamos lá, doutor Oswaldo. Gostou Bora, aí? Cara, bora. Tô vendo peixe, né, cara? Tu é bom, viu? Tá vendo aí? Cara, me conta um pouquinho da tua trajetória. Eu quero saber do tempo que tu vendia panela antes pra começar. Até a gente chega... Macho, homem vendia panela. Ó a estirpe do homem aqui, ó. O homem tá bonito, viu, mano? Ô, rapaz, mamãe já dizia isso também há muito tempo atrás, né? Cara, a história de vender panela é uma história muito interessante, porque era a época da liseira bruta. Sim. Hoje nós temos a liseira normal. A época era bruta, era além do normal, né? Eu vim de Quixadá muito novo, né? Eu morava com meus avós, né? Minha mãe morava em Fortaleza e meu pai morava em Baturité. Sim. Casaram novo, aí se divorciaram, eu fiquei com meus avós. Aí meu avô faleceu lá em Quixadá, eu vim com minha avó para Fortaleza, né? E me criei ali pela Messejana, né? Sou filho da Messejana, né? Cheguei aqui com 11 anos, 12 anos. E depois, na adolescência, atrás de ganhar um dinheirinho, né? Como não tinha muita oportunidade para o jovem, na realidade é muito difícil. Hoje já tem uma certa facilidade com a internet, produção de conteúdo via rede social gratuitamente. A primeira missão que apareceu para mim foi vender panela. Então, tinha uma empresa na Messejana que você tinha que memorizar um texto, e eu nunca memorizei esse texto, porque eu não sou bom de memorizar, eu sou bom de desenrolar nas palavras. De fazer acontecer. Mas memorizar nunca foi o meu forte. E nisso eu fui vendendo panela, uma coisa difícil, né, de você vender, mas... Porta a porta. Porta a porta. PAP é a universidade, né, cara? Lá o pessoal esculhambava a gente, colocava para correr, outros compravam, mas assim... e tinha que ir todo no pano, assim, todo bonitinho, no calor grande aqui de Fortaleza, mas a gente conseguia fazer bem essa situação, né? E eu passei isso quase uns 6 meses, vendendo panela, andando para cima e para baixo. Assim... Foi uma grande escola para uma preparação até onde estou hoje. Porque tive que usar muito a verbalização. No começo eu era um pouco tímido, aquele negócio todo. Não só vendendo panela. No próprio colégio. Sempre gostei de estudar. Estudar no colégio de bairro. E essa questão de ser vendedor foi que abriu as portas para posicionamento. Sim. Né? Posicionamento. Eu lembro bem que a gente vendeu panela, depois vendeu... curso de inglês, aliás, vendeu enciclopédia, curso de inglês, caraca, vendeu eu lembro, dicionário. Aí eu evolui na enciclopédia, eu estava vendendo já ali pela Praça Portugal e tudo mais, né? Matando um leão todo dia, mas para mim, hoje como advogado e antes no cargo público, tudo é venda. Sim. Venda, você diz, eu sou do marketing, eu sou do direito, eu sou... Tudo é venda, cara. Tudo é venda.
Tudo é como você se posiciona, como você entrega o resultado, tudo não tem pra onde correr, cara. Exatamente, tudo é venda. Venda tá em todos os ramos, desde dos primórdios da civilização é venda. Lógico, alguns com característica própria de venda e outros impropriamente, né? Então, mas é venda. Eu mesmo digo que a própria advocacia, a lei ela fala sobre a questão que não pode ter o marketing exacerbado, não pode ter também a questão empresarial, mas o advogado tem que se vender. Vender a sua imagem, vender o seu conhecimento, vender a sua estratégia, né, para defender o cliente, né? Então, eu já dei um salto muito grande, mas nessa questão da venda de panela, foi muito interessante, que foi um grande aprendizado. Eu não sei nem hoje se o pessoal ainda faz essa... Você que está nos assistindo pode até depois mandar uma mensagem aqui pro Façanha. Tem gente que ainda vende panela porta a porta. Eu acho que hoje, talvez com a tecnologia, a Amazon, Mercado Livre, Shopee, o pessoal pede pela internet e chega em casa, né? Sim. Né? Mas ainda tem, no cara. interior tem o pessoal lá que é o... Que vende, é o... Como é que chama? O galego. Galego ainda tem, o galego, raiz, né? Cara, galego, eu me lembro que uma vez chegou um galego na porta de casa e a mãe não estava em casa. Eu comprei um relógio para ela. O relógio do Padre Marcelo Rossi. Ela ainda tem esse relógio até hoje. Macho, e ela que pagou, morta de raiva. Bom, comprou pra ela pagar, né? Tá Mas certo. era pra gente, pra ela. Tá Mas certo. assim, cara, isso foi moldando, né, cara? A gente fala que um trabalho, ele molda um homem, né? E o PAP, eu também já trabalhei de PAP vendendo livro. E o porta-a-porta, cara, o PAP é o porta-a-porta, o famoso porta-a-porta. Ele, cara, é uma faculdade, bicho. Você aprende muito. Você falou que tinha timidez. Eu tenho certeza que esse PAP ele foi ajudando muito você a hoje estar na frente do juiz e conseguir trabalhar, fazer sua função da melhor maneira, né? Mas, amigo, vamos lá. Perfeito. Você trabalhou no porta-a-porta, vendeu enciclopédia, dicionário, panela, mas depois você foi para ser policial militar. Pronto. Me conta um pouquinho dessa jornada até chegar lá, cara. Cara, é muito legal, por quê? Porque é uma viagem, né? Uma viagem de histórias, né? Eu era autônomo, vendendo panela, vendendo essas bugigangas, e chegou uma época que tava ruim de venda, e eu desempregado, devia ter uns 17, 18 anos, por aí, e um dia eu morava no kitnet na Messejana, e eu fiz uma oração, pedi a Deus que eu não ficasse sofrendo, correndo atrás de emprego, aquele negócio, que eu só tinha da subsistência. Pra ter uma ideia, às vezes durante o dia eu só comia uma coxinha com um suco de maracujá, ou às vezes não tinha, eu ia na casa da minha mãe, que minha mãe também não tinha muitas condições, né? Eu pegava alguns cocos, tirava aquela parte branca lá, lambuja, que chama aqui no Ceará, né? No Ceará chama de lambuja. Colocava numa vasilha com açúcar, era o que eu comia muito, porque não tinha dinheiro, mas... Um dia um irmão me abençoou, o nome dele é Cláudio Mendes, um abraço aí pro Cláudio Mendes, está lá em Belém. Me deu a oportunidade de entrevista no Colégio Lourenço Filho, até eu chegar na questão de ser policial, né? Sim. Eu tenho que falar desse colégio. É uma jornada, né, cara? Assim, fazendo o jabá, porque também ele faz parte dessa grande jornada que eu passei quase 5 anos lá, né? Sim. E ele me chamou para uma entrevista, eu cheguei na entrevista, era eu com a calça jeans costurada no fundo, um tênis comido pela metade, do pé direito, você andava assim, dentro né? fora direto. Uma gola polo surrada. Era o que eu tinha. Eu tinha 3 gola polos, uns shorts daquele de jogar bola lá, uma calça e tudo. E eu cheguei lá e tinha 2 gatas, bem vestida, mulher com cabelo e tal. Aí eu disse logo o quê? Perdeu o Playboy. Eu não me escolheria. Né? Se eu fosse o avaliador... Não, só pela beleza da menina, né? E chegou uma e saiu, chegou outra e saiu, e... Tava chegando próximo do meu dia, aí o cara me chamou lá pra fazer entrevista, começou a conversar, e ele disse, rapaz, já tá quase a hora do almoço, se você quiser almoçar aqui, eu disse, na hora. Aí eu aproveitei que era um self-service dentro do colégio, comi logo umas 2 pratas da zona, assim, federal. Pra garantir o dia. Dessa altura eu disse, pronto, aqui pelo menos hoje eu tô bem alimentado, né? E voltei depois pra entrevista, ele entregou uns cheques, algumas coisas pra gente colocar no sistema, eu fui colocando, terminei, ele disse, olha... Amanhã, se você está disponível, o que é que você vai fazer amanhã? Eu disse, rapaz, vou atrás de emprego. E me deu a oportunidade de começar no Colégio Lourenço Filho, né? Ainda me lembro que eu ganhei em média R$273 e 20 vale transportes lá também, no início. Tá. Né? E fiquei no Lourenço Filho do centro, depois fui para o Lourenço Filho da Parangaba. Sim. Aí nesse interim, eu trabalhava no Lourenço Filho, à tarde, de 14 às 21. De manhã eu trabalhava no centro de distribuição do Pão de Açúcar na Caucaia, dava aula lá em um projeto para ganhar mais um dinheiro, e também dava aula em outra escola no Maracanã para ganhar mais dinheiro, né? Eu já estava envolvido com faculdade e tudo.
E mesmo assim o dinheiro estava apertando. E uma pessoa me desafiou que eu teria que passar no concurso público. Né? Então, assim, a vida da gente é movida por desafios. Sim. Então, uma pessoa me desafiou dizendo que eu não conseguiria passar. Né? Então, eu disse assim, vamos ver se eu não passo. O primeiro que abrir, eu vou fazer e vou passar. Aí estava no auge do Ronda do Quarteirão, da Polícia Militar, né? O governo investindo num novo tipo de policiamento comunitário. Tinha tido uma turma em 2007, que já tinha sido feito concurso pela UES, e teve uma turma de 2008, que ia ser pela Sebrasp, lá de Brasília. E, meu irmão, papirei tanto, que eu achava que eu ia ficar doido. Estudei tanto, que eu disse, não. Mas eu decorei, sabia de tudo. E também, isso eu trabalhando no colégio, nesses locais, né? Aí eu pedi a Deus assim, rapaz, quando faltar um mês para a prova, eu vou usar algum macete para eu poder estudar mais. Estudar de manhã, à noite, estudar de madrugada. Parece uma coisa... Não é parece, é coisa de Deus. No último mês, o colégio teve uma reforma grande. Que eu trabalhava de 14 às 22. No último mês, o colégio fechava às 18, que era o mês de férias. Então, eu consegui sair mais cedo e estudar à noite num cursinho. Que massa, cara. Eu consegui, fez um cursinho. Foi que eu consegui uma bolsa no cursinho e eu fui lá para pirar mais ainda, que eu só tinha apostila, né? Sim. E nisso, cara, fiz todo esse estudo, esse esforço, trabalhando ainda, que não podia parar. E eu trabalhava, para quem nos assiste, domingo a domingo. E tinha, na época dos estudos... Escala 6 pro rato. Ora, domingo a domingo. Ó, de segunda a sexta eu trabalhava no Lourenço Filho, nesses outros locais. No sábado eu pegava meu expediente no Lourenço Filho. Domingo tinha panfletagem do colégio. Eu ia para ganhar R$20. Aí hoje a moçada nova aí, você que é Nutella, que não pode ficar aí meia hora no sol e tá reclamando da vida, você não sabe não. Aí você chega em casa, tem comida, arroz, internet, tudo, rede social. Wi-Fi... Não, o Wi-Fi tá travando. Não sabe o que é isso, né? E hoje é moleza, porque também hoje tem Uber, Moto Uber, tudo de aplicativo. Hoje eu me lembro que eu morava... Eu andava de ônibus, a pé, de bicicleta. Mas eu me lembro que eu morava no José Walter e trabalhava no Del Passeio, no shopping. Pertinho. Pra ir, meu amigo, era... Hoje não, hoje tem um ônibus que vai direto, para na calçada, só tem que atravessar a rua. Na minha época, terminava lá Parangaba pegava um lotado. Aí eu agradeço, dona Luiziane, muito obrigado. Se a senhora foi uma cor que presta em Fortaleza, foi quando você fazia a integração, macho. Aliviou. Por quê? Porque eu pegava o ônibus no Zé Walter, descia na 13 de maio, fazia a integração e ia direto. Então, parece uma coisa boba. Mas, bicho, quanto ajudou a população, porque a gente tinha que ver em terminal. Você tinha que dar uma volta no mundo... E a gente vê hoje as facilidades que tem hoje, a gente fica assim, meu Deus do céu, cara. Eu não tô reclamando do pessoal que teve mais sorte, não. Sim, beleza. Sim. Mas tinha isso. E, cara, fiquei estudando, chegou o dia da prova. Eu fiz a prova e quando eu saí da prova, eu disse, eu passei na prova. Tinha certeza. Sabe quando você sai assim, eu fiz tudo consciente, acertei, foi tudo. Nossa. E uns 3 dias depois saiu... A internet é aquela internet de escada, né? Ainda. Era de escada. Aí tinha o gabarito e eu toda hora lá no F5, já funcionava F5 e nada. Quando deu 11h30 da noite, cantou lá no site. A Lili cantou. Aí eu peguei, coloquei o meu segundo nome, né? Que o pessoal chama Oswaldo Cardoso, mas o segundo nome é Flávio. Eu coloquei, não colocar Flávio porque... Não. Flávio. Qual é o sobrenome dele? O segundo nome? Flávio. Cara, Flávio. Nome de funcionário do mês, viu? Cara. Nome patrão, trabalhando no McDonald's também, que tinha lá na plaquinha Flávio. Se fosse, era né? Era top, Era unânime. Era unânime. Aí, macho, coloquei lá, apareceu um Flávio. Aí eu pensei que era o meu. Quando eu fui olhar, não era. Tinha outro infeliz com o nome Flávio. Não. Mas na polícia tinha outro Flávio. Caraca, mano. Aí eu disse, pronto, perdi. Só que aí quando eu apertei de novo lá o Enter, aí chegou no meu nome, né? Então, assim, foi uma alegria grande. Flávio. Passou 2 Flávio. Macho, qual é a possibilidade, 2 Flávio. Ia jogar na Mega Sena. É verdade. Não, com certeza. Ele gastou toda a sorte dele aí. E nisso, cara, ingressei na polícia. Em 2008. 2008 começou o curso de formação em dezembro. Certo. Em maio para junho de 2009 eu já estava na rua trabalhando. Passando frio, né, na viatura? Rapaz, no início tinha não. No início eu ainda peguei
umas viaturas antigas, porque essas viaturas... Porque... Era do Ronda do Quarteirão, que tinha um ar-condicionado, só que tinha determinação que não podia ficar com o vidro levantado, aquele negócio todo, para economizar, né? Só que os próprios carros tinham que usar... Eu fiz até uma defesa na época, tinham que usar ar-condicionado por causa do motor, que era muito quente, a diesel, né? E era muito... E era 6x1 a escala, a grande maioria, então era muito tempo dentro de um carro quente. Né? Então, se tinha ar-condicionado, são coisas que eu não entendo. Se tinha ar-condicionado, porque era proibido usar o ar-condicionado? Não dá para entender. Tem umas coisas que não dá para entender mesmo. Mas eu sei que do meio pro fim foi liberando isso daí. Nossa. E, cara, foi também uma grande escola, porque o meu pai também, ele é policial militar, né? Tá se aposentando agora. Mais de 30 anos de serviço. Era policial também, tá terminando agora a carreira como capitão. Né? Então eu consegui, não era planejado. Capitão Wagner. Não, Capitão Wagner não. Capitão Wagner. Pobre Capitão Wagner, macho. Um brinde ao Capitão Wagner. Capitão Wagner. Vai lá, Capitão. Meu pai é capitão, o Capitão América é o Capitão Wagner. Capitão América não é. É o Capitão Cardoso. Esse tem moral, vou brindar pra ele também. Cardoso. Esse tem moral, pronto. Aí, no Maciço Baturité. Capitão Cardoso, ele é de lá? Não, então... Somos de Quixadá, mas mora em Baturité. Desculpa, mas ele trabalhou sempre lá. Somos... Eu ia pedir desculpa porque alguma coisa nos estádios que eu fiz, mas então se eu não... não. Nascido de clássico rei, no final não funciona, desculpa. Ele torce pro Ceará, infelizmente, né? A gente torce... sentimentos, sabe? A vida não é perfeita, desculpa. A gente torce pro Fortaleza, né? A gente é um ser mais evoluído, né? Chegou a Série A, ganhamos. Né? Chegamos a Série A, ganhamos. É normal, né? Normal, natural. Ganhamos, derrubamos o técnico Fluminense. Normal, cara, normal. E terça-feira o quê? Racing. Mas chega lá, é bizarro. Estaremos lá, tu vai? Eu vou. Tamo lá, né? Amanhã. Ei, diretor. Leva pro camarote lá, mano. Vai sair, mas cara. Mandar um abraço. Pronto, falou em Fortaleza, mandar um abraço pro meu amigo aí, o Germano Palácio, jurídico lá do Fortaleza, que é meu chapa, meu brother aí, ó. Primeira. Tá convidado aí também. E eu vou mandar um abraço pra peça principal do Fortaleza. Da gestão do Fortaleza. Quem é? Vitor Simpson, meu irmão, hein? Tamo junto, viu? É o homem do comercial. Se tem algum patrocínio na camisa, é por causa do Vitor Simpson, viu? Rapaz, ó, mas todo vano vira e o pessoal fala assim: renovou com um, renovou com outro. A minha preocupação é se renovou com o Simpson. Se renovou com ele, tá tudo certo. Moleza, né? Né, cara? Então, assim, fui da polícia. Aí Passou quantos anos na polícia? Cara, quase 8 anos. Eu saí na graduação de cabo, né? Fui promovido. Só Como que... é? Soldado, cabo? Soldado, cabo, sargento, subtenente. Eu sempre achava que era cabo e soldado. Não sei por que na minha cabeça. Não, cara. Porque quem manda na polícia mesmo é cabo, capitão e coronel. É os 3C. O pessoal aí sabe o que eu tô falando. Eu não sabia, pessoal. Pessoal. Tá. Cheguei a pessoal da produção. A produção ali, ele tá só de macete ali. A produção foi quase municipal. Ele vai ser abordado, ele. Sim, aí tu passou 8 anos lá. Eu passei 8 anos, aí, cara... a polícia, ela é um órgão bom também, uma grande aprendizado. Contudo, por tanto, para os meus sonhos, eles, eu posso dizer, se eles tivessem o que eu queria, eu estaria até hoje na polícia. Sim. Mas ele não tinha. O que é? Dinheiro. Ainda, assim, por mais que tenha um grande avanço no estado do Ceará, pela segurança pública, melhoria de salário, vestimenta, instrumentos, isso aí é indiscutível. Que teve uma melhoria. Eu vou fazer uma pergunta que eu não faço a mínima ideia, tá? Qual é a faixa salarial de um policial militar hoje no Ceará? O soldado hoje deve ganhar beirando uns 3 mil e pouco, 4 mil. Entendeu? É muito pouco para o risco que tem, cara. Aí se você for para um batalhão especializado como o Raio, ganha mais um pouco, batalhão de choque. Mas assim, lógico, o Estado vem fazendo a parte dele, mas eu ainda acho valores ainda bem irrisórios ainda para isso. Por tudo que faz e pelo risco que corre, meu amigo... Então, assim, o que eu queria era dar condições para minha família e mais tempo livre, né? Mais tempo livre. Então, esse aí foi o grande dilema. Por quê? A minha esposa, na época, era acadêmica de enfermagem. Certo. Eu comecei o direito em 2010 na corporação. Sim. Passei no OAB ainda na faculdade, tudo mais, tudo pronto. E a grande expectativa era sair da Caverna do Dragão. Por quê? Porque existe um amontoado de bacharéis, de tudo, mas o pessoal não tem coragem de sair com a sua razão, lógico, porque é um cargo público, é uma garantia, uma segurança. Sim. Né? Então, assim, a gente que tem a coragem de sair,
é uma coragem que eu digo assim, triplicada. Por quê? Porque eu não tinha nada. A gente sai, não tem FGTS, não tem seguro-desemprego. Aí quando sai a polícia não tem? Não, tem não, que é um cargo... Estatutários, não tem. Se for seletista... Eu lembrei agora. Eu lembrei quando eu saí da Câmara, é verdade. É 000. Eu lembrei quando eu saí da Câmara, que eu não sabia disso aí. Eu fiquei sabendo quando eu saí. Pronto, quando foi, pai, cadê o meu seguro? Não tem. Não tem nada, é verdade. Né? Então eu saí liso com o que tinha na carteira, né? E a minha esposa fazia bolo para me ajudar. E eu fui pra batalha da advocacia. Não fiz estágio, não tinha apadrinhamento. O que eu tinha o quê? Era o dom de venda. Sim. De falar, de conversar. Porque existe um ditado, que esse ditado é um ditado dos mais certos do mundo. Quem tem boca vai a Roma. Mas não vai só a Roma, não. Vai para todo canto. Isso então, é verdade. Então, quem conversa, quem interage, meu irmão, consegue. Agora, lógico, usando as palavras certas no momento certo, né? E isso eu saí da corporação. Hoje advogo para muitos colegas da corporação, tenho parcerias com a associação, a ASPRA, que é a maior do estado do Ceará, né? Um abraço também para meu amigo Borges e meu amigo Elisiano. Elisiano! Conhece não para reconhecer, chama ele aqui, né? Não, pode chamar, né? Pode chamar. Né? Então, assim, foi um grande aprendizado, né? Sinto saudade quase todo dia, que é bom. Ser policial é bom, mesmo que seja algo tão sacrificante como é no Brasil. Sim. Porque o nosso país, Façanha, ele é um país que ele não apoia a segurança pública. Alguns estados e outros aturam a segurança pública, mas o devido respeito ao profissional da segurança pública não existe. Entendeu? Por quê? Primeira situação, a questão monetária, financeira. Segundo, questão de moradia. Poucos estados têm projetos para ajudar a segurança pública. E aqui não é crítica ao governo, não. São aos governos. Sim. Entendeu? Porque a segurança pública, cara, é a barreira de tudo. Sim. Não estou dizendo que o professor não seja importante, não estou dizendo que... Mas a segurança pública é o que vai deixar não vai deixar o nosso país não perecer para as forças do mal, digamos assim, né? Do lado negro da força. Do lado negro da força. Eu lembro são de muitos, 2011, 2010, que teve aquela greve. Cara, eu me lembro que eu tava... 2010? Foi, eu me lembro que eu tava lá na Norte West, no Del Passeio, e a gente abriu a loja, o shopping foi abrir, e tinha uma... a Gasté do lado da loja, e a gerente falou assim, eu não vou abrir. Aí o gerente falou do gerente do shopping, se você não abrir, você é multado. Ele pode multar. Uma peça minha paga 50 multas de vocês. Porque a Gasté é joia de luxo e tal. E deu meia hora, mandou fechar tudo. Aí eu saí a pé. Fui pra parada de ônibus. Não tinha ônibus, tava tudo parado. Por quê? Porque não tinha a força que limitava o crime acontecer, né? Então, beleza, então vamos a pé. Saí a pé do Del Passeio pro José Walter. Caramba. No meio do caminho enxuvo, peguei uma sacolinha, botei o celular dentro das calças, vamos a pé. E eu me lembro, cara, que era um sentimento de guerra. Era um sentimento de vamos ficar trancado porque alguma coisa pode acontecer. E aí eu me lembro nitidamente desses detalhes. Minha mãe me ligou e falou assim, você tá onde? Eu tô no shopping, mas eu tô saindo daqui agora. Ela, não, aqui teve um monte de tiro aqui perto na praça. E a gente fica assim, caraca, bicho. Ruim com você, quer pegar? A polícia é ruim. Ruim com você, pior sem, né, cara? Quando eu digo que realmente eu acho o que a polícia recebe muito baixo, cara, porque eu nunca... vou estudar para ser policial, cara. Sabe quanto é que eu recebia nessa época aí, um soldado, no meu caso? Hoje tá 4 mil, recebia R$1.200, 1.200, 1.300. Isso é louco. Aí pra você ter uma gratificação a mais, você tinha que ir pro Ronda do Quarteirão. Se fosse à noite, tinha uma gratificação, salvo engano, de R$900, que dava um up. Mas era um valor irrisório. Pra ter uma ideia, eu saí do Lourenço Filho, eu ganhava um salário e um quebradinho. A diferença pra polícia, o da polícia era tipo R$100 a menos do que eu ganhava. Eu só fui por causa da estabilidade. Do concurso público, né? Sim. E isso, cara, a gente olha e isso não... É a nossa segurança, cara. A nossa família. Cara, é muito ruim de ver isso. Essa é a verdade. É muito ruim de ver isso. Mas eu espero realmente que... A gente teve até uma fala do governador agora, né? Que assumiu agora, o governador Elmano. Acabou de assumir, não foi o governador? Porque ele apareceu agora, né? Que ele falou... e foi uma fala pró-segurança pública, que eu até fiquei surpreso. Você pode até saber melhor do que eu, mas eu fiquei muito surpreso com aquela fala dele. Confesso que eu fiquei muito surpreso, porque eu não esperava.
Não esperava mesmo, porque a gente vê governos e governos maltratando os funcionários públicos em geral, não só a polícia militar, mas em geral. E a gente vê uma fala dessa, eu fiquei, nossa, olha, ainda tem um pinguinho de esperança, nem que não seja nesse governo, mas mais pra frente, ou no próximo e tal. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele vídeo dele falando, porque, cara, a gente precisa de segurança. A gente se sente inseguro cada vez mais, cara. Cada vez mais. Eu fico pensando que cada dia mais a gente ver brasileiros migrando para outros países como refugiados, realmente, e ver, mas por quê? Segurança é um principal, qualidade de vida que um país não dá. Não dá pro seu ente querido, né, digamos assim, que é o brasileiro. É verdade, cara. A segurança pública, para mim, cara, tem que ter uma política, isso é no meu ponto de vista, né, de tolerância zero. Porque, digamos, tem indivíduos, cara, que ele tem vastas passagens. Sim. Né? Então, essas passagens é que Sim. dá a brecha, porque a lei já dá outra brecha, entendeu? Que a Constituição ela é toda remendada. Eu tenho uma corrente filosófica já um pouco mais radical, né? Eu entendo o quê? Que a Constituição está ultrapassada. Sim. Não nos seus direitos fundamentais, é porque não funciona mais e Cara, a gente precisa foi feita em 1889, né? outra realidade, uma pós-ditadura, aquele negócio todo. Então, hoje, eu creio que a reforma não é ficar fazendo esses remendos. Quanto mais remendo, mais distorce. Né? Então, assim, as legislações... eu falo isso como advogado, né? Porque a gente também quer ter uma convivência social saudável. Mas existem indivíduos na sociedade que não tem como ressocializar. Não tem. Não adianta dizer, não tem. Isso é verdade, cara. Ele pode estar cometendo 10 crimes, como pode estar cometendo um primeiro. Mas esse tipo de indivíduo não tem. Tem que ter a política daquele que fez por alguma situação. O cara entrou num super magazine e furtou carne, furtou leite. O cara foi no interior e roubou o carneiro para alimentar. Ou o cara estava em alguma necessidade. Pronto. São situações. O cara cometeu, sei lá, um estelionato, mas foi naquele momento que se arrependeu e não fez mais. Não, o cara continua fazendo vários. Então, tudo isso é um diferencial. Sim, com certeza. Entendeu? É um diferencial. A gente perdeu um amigo, cara. Isso tem anos já. Deve ter uns 10 anos, mais ou menos isso. Que ele estava chegando na porta de casa para buscar a esposa. Parou o carro e veio um cara e assaltou ele. O cara entrou no carro, saiu, parou, botou o braço pra fora e deu um tiro na cabeça dele. Sem necessidade. E o cara foi preso, no mesmo dia o cara foi preso. E nesse Barra Pesada, Cidade 90, foram entrevistar ele e ele deu um chute no repórter. Caraca. E a passagem do cara era extensa. Como é que um cara desse tá solto, cara? Tipo, irmão, o que tá acontecendo? E a gente vê várias situações, o cara é preso uma vez, preso duas, preso três, preso quatro, sai com a tornozeleira e corta a tornozeleira e nunca mais volta. E continua cometendo crime. Continua, não para, cara, não para. E isso E a gente fica assim, meu irmão, vamos ficar até quando isso? Até quando isso? E a segurança pública, Façanha, e os nossos amigos que estão assistindo aí, ela é limitada. Sim. Limitada pelo quê? Limitada pela lei, limitada pela mídia, limitada pela sociedade, entendeu? Então, assim, ninguém sabe a realidade. Eu tive uma ocorrência que minha viatura levou alguns tiros no bairro Pan-Americano, eu sempre conto essa história. E no outro dia queriam que eu estivesse trabalhando, onde eu quase morria. Hoje, um dia anterior, pela madrugada. Hoje nós temos uma grande mudança que está tendo nesse novo comandante-geral que entrou, e a gente tem que dizer coisas, a gente tem que fazer a crítica construtiva. Sim. O que não serve a gente aponta para melhorar, e o que está servindo a gente tem que divulgar. Sim. Que agora tem um atendimento, fui como advogado atender uma situação de policiais e foi enviado oficiais psicólogos para atender lá, né, também do Serviço Social da Polícia, coisa que eu nunca tinha visto na minha época. Sim. Então já é um avanço. Com certeza. Né? Então, assim, são situações que a gente vê que o Estado vem, lógico, a gente precisa de muito mais,
Muito mais dúvida. instrumento, muito mais apoio, principalmente da sociedade. Hoje, com essa situação de organizações criminosas, a periferia, né, também foi muito atacada por isso e vive refém dessas pessoas, né? Sim. Então, assim, não é fácil também eles poderem, por si só, colaborar com a segurança pública. Mas é uma guerra velada que todo dia homens e mulheres estão lá. Sim. E como você falou bem, é melhor com eles do que sem eles, né? Verdade, cara. Isso é verdade. Mas vamos lá. Tu tava na polícia, se forma em direito. Pronto. E esse passo pra sair, cara, como é? Como é o medo, como é a vontade e tal? Macho, eu acho que foi uma das situações que eu tive mais medo, mais insegurança na minha vida, viu? Porque o meu medo, pra ser sincero, não era meu e da minha esposa, que eu já era casado, né? Que eu saí finalzinho de 2016. Meu medo era o quê? Era meus filhos. Sim. Né? Que eu já tinha 2 bebês, né? A Melissa tava com 4 anos, por aí, e a Liz com 3 anos. O meu medo era o quê? Era não ter dinheiro pro lanche. Meu medo era esse. E se der errado? Né? E se acontecer isso? O se é sempre pesado, né, cara? Exatamente. Só que eu não tinha, como eu disse, não tinha escritório, não tinha peixada, não tinha gente assim para me ensinar advocacia, um escritório. Eu ia na marra. Ia de ônibus, eu tinha um golzinho vermelho, deixava parado lá em casa, eu ia de ônibus até a Defensoria Pública do Estado do Ceará, colocava o blazer lá no banheiro, com o símbolozinho da OAB e ficava vendendo o meu serviço. Em que sentido? Ficava olhando, lotado a Defensoria Pública. A Defensoria Pública presta um excelente serviço. Diga-se de passagem, um abraço para todos os defensores públicos. Contudo, o efetivo é muito pequeno. Então, um defensor público aí para 5 mil processos é desumano. 5 mil, 2 mil processos, então é desumano. Caraca! É desumano. Então, assim, presta um excelente serviço, mas é um acúmulo grande de processos. Pelo menos na época, né? Hoje teve vários concursos, mas ainda continua sendo... Você chega lá, é uma multidão de gente. Lógico, hoje tem a senha, tem um horário marcado. Defensoria é top. E eu ficava lá e quando eu via as pessoas vindo, reclamando, saindo lá de dentro, que porventura foi desmarcado, tudo, aí eu me aproximava da pessoa e ia caminhando até o estacionamento. E o meu primeiro caso foi um divórcio. Eu vi o casal lá consensual, mas eles estavam juntos. Não, é porque o defensor não veio e tal, aquele negócio todo. Eu disse, o que é de vocês? É um divórcio? É consensual. Eu disse, não, eu posso fazer pra vocês. Ele, não, eu fui no escritório e tal, e o cara cobrou o olho da cara e tal. Aí eu cobrei um valor, que pra mim era um valor bom, de um salário à época. E o pessoal disse, o senhor vai por um salário fácil. Pronto, então em um dia eu consegui um salário. Então eu ganhava 3 mil e pouco na polícia, tinha um empréstimo consignado que levava metade do meu salário. Cara, policial militar com empréstimo consignado. Cara, coisa rara. Né? Bem pouquinho, né? Tirava a metade do dinheiro. Aí um dia eu consegui, opa, dá certo. Lógico, se eu souber me vender como advogado. Sim. Então eu comecei a me posicionar. Nossa. Fiz 2 mil cartõezinhos. Na época não tinha tanto acesso à internet. E distribuía para os policiais, para os amigos, dentro de Uber. Cansei no Uber, dar cara aqui e tudo mais. Distribuía mesmo meu cartãozinho. Até que foi melhorando. Aí eu fui chamado para atuar numa associação de militares, né? Onde o presidente estava saindo, era então o Capitão Wagner, né? Na época, né? E sou muito grato pela oportunidade a ele, né? Dessa... E eu falei do Capitão Wagner brincando agora. Não, de boa. Não, de boa. Não, de boa. Aqui não é um mexão pra ele, não. A gente tem que ter gratidão. Não, é porque eu achei que a gente não ia linkar com ele de jeito nenhum. Não, mas pra ver, né? Interessante, né? A gente tem que ter gratidão em todas as portas. Até as portas, se porventura iniciou ou terminou ruim, você tem que ter gratidão de tudo. Não pode nunca... É uma premissa minha. Nunca cuspir no prato que comeu. Eu adoro a polícia militar, por isso que eu luto pela polícia militar. Sim. Por que eu falei de basicamente todas as empresas? Falei do Lourenço Filho, porque em todo canto, cada um deixou o seu ponto positivo. Na minha vida, hoje a gente está aqui porque passou por eles, né? Cara, onde você passa, você vai aprendendo e vai trazendo vivência para sua vida, né, cara? Aí na associação eu fui me destacando, cheguei como advogado comum de atendimento no dia, tive a oportunidade, fui pro adjunto e depois fiquei coordenador jurídico da associação, né? Sim. E quando foi em meados de 2021, eu projetei um voo mais alto, né? Também já estava um pouco desgastado da própria associação,
né? E eu entendo o que na advocacia. O advogado ele tem que ser livre nas suas ideias. Então, eu estava precisando ser livre nas minhas ideias para poder crescer mais ainda. Então, a gente, em 2021, saiu, né? E foi só para o escritório que a gente já estava organizando. De 2021 para cá, né? Que já vai fazer aí os 4 anos, estamos em carreira solo, digamos assim, mas lógico, somando, consegui ganhar medalhas, ganhei uma medalha da Polícia Militar, ganhei medalha já no Rio de Janeiro, ganhei medalha de empreendedorismo de São Paulo, aqui na própria Assembleia, né? E continuo ativamente como advogado, né? Esse começo de ano ele foi um ano interessante, porque eu fechei uma parceria, como eu já tinha falado antes, né? Com a Aspra, que ela é a maior associação. Sim. Né? Eu trabalhava na Associação do Capitão Wagner, ela era a segunda, né? E assim, lógico, quando eu entrei na polícia, a gente já pagava associações para ter o apoio jurídico, clube. Eu não sabia. Né? Os policiais eles pagam para ter o apoio jurídico, ter um clube de campo, hotel, aquele negócio todo para dar um apoio, já que não pode ter sindicato, né? Sim. Segurança pública não pode ter. Né? E hoje então é um sindicato com outro nome. O pessoal diz, né? O pessoal diz que é o sindicato. Então, o Ministério Público também diz. É um sindicato com outro nome, né? Porque não pode ter aquela questão como o sindicato, aquele negócio todo, né? Mas, na Constituição também diz que pode ter associação. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Mas está lá, né? Sim. E nessa brincadeira, esse ano a gente fechou uma parceria com a Aspra, né? Para atender no direito militar, né? Direito administrativo. Hoje a principal frente do trabalho é o direito militar, ou não? Cara, é interessante que eu gosto de coisas bem distintas, mas vindo do viés da segurança pública. Sim. Comecei direito militar, porque eu já trabalhava na corporação e o direito administrativo da corporação. Aí eu tive uma ideia um dia. Eu vendo que tem muitos militares querendo ser político, deputado, governador, vereador, né? Querendo tudo isso aí. Eu disse assim, rapaz, eu vou fazer uma pesquisa. Quantos advogados trabalham com o eleitoral militar? Não tem. Eleitoral militar. Caraca. Não tem. É tipo ultra nichado, não é só... Não tem. Eleitoral, é eleitoral militar. Que mexe com o direito eleitoral, que farrulim com o direito militar, não tem. Só um parênteses. Sou cabo. Quero me candidatar a vereador. Eu tenho que sair da corporação? Se você tiver menos de 10 anos, tem. Adeus cargo público. Caramba, eu não sabia. Se for eleito, não é expulso que chama. Não, é exonerado, né? Exonerado, exonerado. Né? Caramba, eu não sabia. Entendeu? Se for de 10 anos em diante, aí você fica agregado. Aí se você for eleito, você assume o cargo. Se porventura não quiser mais, você pode voltar para atividade fim, né? Você não é exonerado. Entendi. Entendeu? Então, essa é a grande sacada, né? Tipo, um exemplo. Vamos usar como exemplo Capitão Wagner. Por que ele permite? Porque ele não foi exonerado. Porque ele tinha mais de 10 anos, né, capitão? Então, se ele quiser voltar, ele volta? Ele pode voltar. Não sabia, não. Eu achei que ele não podia mais voltar. Pode. Aí, lógico, hoje não tem essa questão mais de voltar, pelos anseios, né? Eu usei aqui como a temática o caso dele. Sim, sem problema. Tipo, se você usar aqui, digamos... Pessoas que ficaram na mídia. Soldado Noélio. Ele usa soldado Noélio, mas não é mais soldado. Por quê? Porque tinha menos de 10 anos, né? Teria que fazer um novo concurso. É um título, né? É um título. Soldado, capitão. Aí ele ficou como... Produção, tudo um título. Aí ele ficou como o nome de ter sido conhecido, né? E o que mais? Né? Então, tinha essa questão do direito militar, só que não tinha ninguém do eleitoral. E eu quero mandar aqui também um abraço, gratidão ao professor Fernandes Neto, lá da Unifor, da minha pós de eleitoral que eu fiz, que ele deixou dar uma aula sobre eleitoral militar, explicando lá. Na pós-graduação, ele deixou aí, professor, top. Massa. E é um dos mestres, uma das pessoas que eu admiro muito. Primeiramente, que me tratou muito bem lá na Unifor, e eu pude aprender demais. E nichei nessa questão direito militar, segurança pública, eleitoral e também questão de empresarial, porque muitas pessoas me procuravam para assessorar empresas. Sim. Né? Não só no direito trabalhista, mas assessorar mesmo no dia a dia de conversa. Sempre foi bom, gostei de conversa e tudo mais. Cheio de conversa. Cheio de conversa. E muito networking. Eu acredito que o networking ele é muito importante. Entendeu? Networking é o que... Para credibilidade. Alavanca, né, cara? Você pode ver aí que hoje tem vários grupos. Sim. Para você fazer o networking. Exatamente. Né? Tem vários grupos. E nessa, a gente foi despontando nisso, né? De conseguir essas situações de você poder estar nesses nichos da segurança pública, né? Também aí há algumas vezes, né? Nesses últimos anos, somente depois de 2021,
Também tive alguns convites para questão parlamentar, né? Questão de vereador, cogitaram meu nome, né? Nunca pensou, Oswaldo? Cara, no começo, né? No começo, eu ficava um pouco com receio, por quê? Porque eu tinha... não é nem receio, acho que é medo e insegurança mesmo, né? De você poder se posicionar sobre isso. E, tipo, o pessoal pensa assim, tá querendo aparecer, tá querendo, sei lá, não tem dinheiro. Eu pensava várias coisas. Só que a gente vai ficando mais maduro e também vai saindo de perto também de pessoas, que isso é muito importante. Você tem que ficar de pessoas que agreguem na sua vida. Exatamente. Porque às vezes tem pessoas que caminham com você e lhe desmotivam. Não querem que você siga. Que você siga, porque a pessoa não tem coragem. Então quer que você não... O doido quer ser vereador. Pronto, faz isso não, que não sei o quê. Então isso contamina a mente. Sim, né? sim, então, sim. assim, dizer hoje que não, já não é uma possibilidade, pode dizer, concreta. Sim. Pode ser que no próximo ano aí a gente venha aí com alguma surpresa aí para deputado, né? Doutor Oswaldo, deputado, né? Hein? Deputado. É isso. É o que eu vou dizer aqui, um spoiler, viu, meu diretor? Tem gente aí que se prepara, viu? A gente pode até não comer a maçã toda, mas comer aí um 2/4 da maçã, prepare isso aí, né? Toma, produção, na tua cara. Gostou? Metade da maçã, igual o Fábio Júnior. Cara, você hoje já é posicionado no mercado. Hoje o homem tem um Instagram de mais de 18, 15 mil? Cara, eu acho uns 18 mil. Eu olhei aqui, 18.600 seguidores. Cadê um? Ele, sem ser comprado. Ele comprou só uns 18. O resto, tudo foi conquistado. É juros. O resto é juros. Mas assim, Oswaldo, hoje é difícil a gente ver. Principalmente porque na agência a gente tem outros advogados que a gente toma conta do marketing dele. E a OAB, cara, sempre podando a OAB para medicina também. Os conselhos dele também não deixam e tal. Então, assim, tem N's asterisco que você não pode fazer, não pode. Mas todo profissional precisa se vender. E cara, dá uma dica aí para quem quer se posicionar como advogado no mercado aí. O que é que você falaria para ele? Cara, para mim é bem simples. Você que é advogado e quer se posicionar, sim, seja verdadeiro. Pronto, começou, seja verdadeiro. É muita regra. É tanta regra que bagunça e dá medo na sua mente. Muita, mas quando ele diz muita gente, entenda que é bastante. Aí você confunde. Então, seja verdadeiro. Dê dicas reais do dia a dia. Eu vou dizer agora coisa do estilo Masterchefs. Jacan. O Fogaça, né? O simples é mais, sempre. Você pode ver meus vídeos. Talvez eles estão mais elaborados, porque tem um apoio hoje do 24 Frames, lá do meu amigo Isaac e tudo mais. Dando moral aí. Então, que ele traz uma qualidade. Mas assim, o simples é mais. Sim. Sempre. Até quando eu vou falar de alguma reportagem, alguma coisa de direito, fazer uma live, é o simples, é o falar coloquialmente. Eu vim da periferia, lógico. Se você vai falar com magistrado, você vai falar com deputado, você vai falar, sei lá, com presidente, você vai para um ambiente que você tem que falar formalmente, sim, transmita a formalidade. Exatamente. Entendeu? Se você vai falar com o povo, com a sociedade, transmita o que eles vão entender. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, olha, eu fui fazer um divórcio litigioso. O que, macho? Divórcio litigioso. Muita gente vai entender o que é um litígio. Então, rapaz, eu fui fazer ali um divórcio, tava tendo briga. Pronto, resolvi o problema. O teu divórcio, tu tá bem com a tua esposa? Não, senão eu não tava me divorciando. Então, vamos lá, é o litigioso. O consensual. Tem pessoa que não entende ainda, e isso é natural da cultura brasileira, o que é consensual. Não, é que o divórcio vocês vão fazer na paz, não vai ter briga. Pronto. Algo tranquilo. O que tira hoje, afasta, né? Lógico. Porque para mim essa aqui indumentária é porque hoje, exclusivamente, eu vim de uma audiência, né? Senão eu estaria aqui era de Gola Polo. Mas é uma indumentária que traz o quê? Por causa da profissão que eu tenho que entrar no ambiente. Sim. Entendeu? Se o ambiente permitisse eu entrar de camiseta regata, de chinelo, eu entrar de chinelo, camiseta regata. Né? Principalmente aqui no Ceará que é quente. Mas é a indumentária do negócio. Nossa. Só que na rede social, o simples é mais. É a comunicação. É o feito bem feito. É o simples bem feito. E a autoridade, às vezes você pensa assim, não, a autoridade é se eu falar bonito, falar isso, não é. A autoridade é você ter conhecimento do que está falando. E ser transparente no que você está falando. A verdade.
Entendeu? Exatamente. Isso aí é o que faz todo o diferencial. Não adianta você advogado, tipo, eu entendo, eu respeito. Sim. Né? Respeito demais, vou vender a mentoria. A mentoria para ter 50 mil reais em 10 dias. Existe? Existe. Agora tem que ter o trabalho duro. Nada é mágico, cara. Não é mágico. É trabalho. É trabalho. O povo acha que esses gurus de internet, eles acham, a galera vê e já coloca numa prateleira, tipo, tá o nome, faz o M. O Marçal, a galera bota numa prateleira, não, o cara hoje tá ensinando pessoas a se levantar do chão. Gente, não é isso. É porque a galera pega um recorte e faz todo aquele outro... Meu irmão, mas assim... O homem teve sucesso. Uhum. Por que ele não pode vender a fórmula dele chegar lá? Beleza. Vai ser fácil pra você? Foi fácil pra ele? Não. Faz quantos anos que ele tá no mercado? Faz quantos anos que ele batalha por isso aí? Irmão, faz anos. Anos. Então, assim, eu acho que é muito esse lado, né? Que a galera... Tudo eles querem... Eu ia dizer de lacrar, mas é uma palavra muito forte. Mas tem um advogado aqui, né? Lacra, né? Não, lacrar tá normal. Virou até verbo. Eu lacro, tu lacras, ele lacra. Né? Virou até verbo. Virou até verbo. Deixa eu olhar pra produção. Produção, dá um spoiler aqui ou não? Dá. Ele, produção. Galera, é o seguinte. Deixa eu falar com a câmera aqui agora. Vou falar com a minha câmera aqui agora. Galera, é o seguinte. Eu, Dr. Oswaldo Cardoso. Opa! Que, como eu falei aqui, você está bem posicionado no digital hoje. Nosso amigo Isaac Anderson, o Isa. Da Matrix, né? O senhor Anderson. Que é o fundador aqui do Estúdio 24 Frames. Vamos fazer um evento agora em maio, tá? Já a gente tem mais informações, estamos fechando local, tudo direitinho, mas a gente tem um evento que vai ser Posicione-se. Então, se posicione no digital para você realmente ter essa autoridade e saber como fazer. Eu já estou aqui há 10 anos no mercado digital. O Dr. Oswaldo tem 7 anos como advogado, mas tem uma carreira aí pela frente, então, né? Tem uma carreira, uma estrada. O Isaac tem quantos anos, para não dizer 35? 12 anos já nesse mercado de audiovisual. Então, assim, a gente está unindo forças realmente para a gente fazer um dia. Vai ser um dia, uma tarde ou uma manhã, a gente está decidindo ainda. Vai ser um dia de palestra com nós 3 para você se posicionar melhor no mercado. Então, espera aí que tá vindo coisa boa, viu? Cara, não, vou dizer aqui, para você, né, que quer crescer no digital, isso. Raiz, sem o migué, sem investir dinheiro em coisas que que você vai crescer em dancinha, né? Oxi, pode ter até uma dancinha também lá, né? Trata, garota. Né? Agora que você pode fazer música, vídeo e tudo aí pelo chat GPT, tá bom demais, né? Mas você quer crescer no digital de uma forma bacana, posicionamento. E o melhor, viu, esse nosso dia vai ser um valor, não vou dizer não, porque você vai ficar só na curiosidade. Mas tão bom que você vai chamar a sua namorada ou seu namorado, né? Seu primo ou sua prima, sua tia, chamar até a avó. Entendeu? Para poder assistir junto com a gente lá. Mas digo para você que vai ser um negócio impactante em Fortaleza. Diferente dos outros. Não menosprezando os outros, mas é algo bem diferente que você vai ter marketing, publicidade, estúdio, jurídico. Tudo junto. E todos bem posicionados. Então, exatamente. Meu amigo Façanha já sabe aí. Espero você lá. Prepara aí nos spoilers aí no futuro. Só eu vou dizer uma coisa. Não é pra dizer não, mas eu vou dizer uma coisa. Parece uma pizza, viu? Pega o bizu. Pizzazinha, Cola maroto. que é sucesso, viu? E vagas limitadas. Porque a gente já fez o estudo de campo. Rapaz, foi melhor do que a gente imaginava. Então, é vagas limitadas. Exatamente. Então, corre. Se eu fosse você, sua empresa, eu comprava logo tudinho. Cara, mas vamos pros finalmente aqui já. Show. A gente já tá com o horário. Vixe, Maria, conversa boa e... Daqui a pouco a produção ali começa a chutar meu pé aqui. Fala de chat, olha a trend. Que isso, hein, cara? Olha aí. Da PM Advocacia. Vivi a realidade de quem defende... Tu postou isso aqui já? Foi, postei. Eu não vi, não. Viu, não? Não curte as minhas coisas, não, cara. Postou hoje isso? Foi hoje. Não, hoje tava aqui no estúdio trabalhando, não dava, né? Fardinha do Ronda, olha. Cara, olha. Que massa. Mas não sou a mesma pessoa, claramente. Porque aqui eu tava todo bonitão. Aqui eu tô
mais ou menos acabado. Aqui ele não jantava, aqui ele começou a jantar. Olha aí, cara. E esse aqui, como é que já tava? Vixe Maria. Aí sim, ó o sushizão aqui, ó. Macho, Que aqui... isso, hein? Cara, olha aqui, ó. Comidinha aqui. Mas vocês dois estão parecendo, sabe quem? Os Smurfs. Se fosse de azul... Que é isso? Agora bota o teu. Cadê? Ah, não tá aí, né? Ai, É um cara de pau, viu, mano? Macho, que bicho cruzeiro. Pode chamar empreendedorismo e marketing. Aí, Mas, cara, essas... Gente, assim, só falar de posicionamento. Toda trend é pra você fazer? Cara, não. Tipo, essa trend é uma trend legal, não ofende ninguém. Cara, é uma trend legal. Só ofendeu o criador do Estúdio Glib. Alguém se é ofendido sempre. Mas não é uma trend que vai desmerecer o seu negócio. Então, assim, eu fiz do meu mesmo, fiz do Pode Chamar, que a gente ia voltar com a temporada agora em abril, fiz do Chama Façanha. Então, assim, tem trends e trends. Então, assim, a gente, nesse dia, no dia do Posicione, a gente vai sim falar sobre isso também, tá? Então, já é um tema que eu tô levando pra abordar lá. Então, tem coisa boa aí. Vai ser sucesso. Ela me trollou. Olha aí. Olha aí. Esse aqui é nosso amigo Isaac Anos, o Isa. Cara, ele tá com a cara, sabe de quem? Daquele do... Como é o... Aqueles atores mexicanos que tinha na Maria do Bairro, Maria Mercedes lá. É o Pablo Augusto. É o Pablo Augusto. Mas, gente, é igual a ele, não tira nada. Cara. É igualzinho. Esse aí não tira nada. Não. Eu acho que ele fica até mais magro. É verdade. Entendeu? Não, tem mais cabelo. Tem mais cabelo. Tem mais cabelo. Claramente tem mais cabelo. Não, mas aí nós não falamos sobre isso, né? Primeiro, cara, isso é bom mesmo, viu? Sim. Cara, a produção aí se garante, viu? Meu amigo, obrigado por ter topado. Poxa, amor, já tinha ido. Ó, já segue também Motivo Ceará, tem um podcast. 67 episódios no ar? Episódio no ar. 67 episódios no ar. Eu tô longe disso ainda, mas, cara, é uma inspiração pra gente aqui. Um cara aqui humilde que tá pra crescer junto. Tamo junto, meu amigo. Bora ganhar grana junto. E vamos pra cima, cara. Diga aí, olhe pra câmera aí, dê seu pitch final aí. Rapaz, pra você que tá nos assistindo aqui no Pode Chamar, meu amigo Façanha, chame o Façanha, que é sempre a satisfação. Galera, obrigado sempre pelo atendimento lá no Motiva Ceará. O pessoal tem uma repercussão bacana também nas outras redes sociais. A dica que eu dou hoje é persistência. Massa. Perseverança. Puxei até hoje lá no Instagram, perseverança. É perseverar. O que é perseverar? É perseguir ou continuar com esperança. E quando você tiver esperança no seu objetivo, com honestidade, trabalho duro, nada cai fácil, nada vem fácil. Nada cai do Você céu. continuar nisso daí. E na rede social, meu irmão, é perseverar. É ter uma constância todo dia. É você também ver as trends bacana. Não ir também por trend só por Não ir. é trend pela trend. Você tem que ir com um negócio legal e lógico. Honestidade, transparência e trabalho duro. Não tem bom. É assim que a gente vai crescendo junto. E pros meus amigos aí, pra família, um beijo no coração e tamo junto. E tô muito feliz de estar aqui hoje com o meu amigo Façanha. Valeu, meu querido. Chegou até aqui, ó. Já curte aqui. Deixa um comentário o que achou. Papo sensacional, né, galera? Então já se inscreve aqui no canal também. Vai lá no Dr. Osvaldo, acompanha também o Motivo Ceará, muito massa. Eu também tenho um episódio meu lá, viu? Então já vai lá acompanhar o meu episódio lá também, foi muito massa. Fala um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da minha mãe, filho de boleira, com muito orgulho. Então, valeu, então, tamo junto. Vamos continuar aqui o papo. Valeu!